como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligadinho, conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já peço para cada um de você que chegou no nosso canal, caiu de paraquedas, não sei porquê, mas ainda não se inscreveu. Então, pelo amor de Deus, dá essa força aqui para amigo de vocês. Vascaíno ajuda Vascaíno, é de graça, é 0800. Ajuda a gente aí, você que está insatisfeito com o que está acontecendo com o Vasco, com a situação da SAF, você que quer um Vasco campeão, vencedor e quer se sentir representado e ter voz aqui na internet, se inscreva no nosso canal, que eu tô aqui para tentar representar você aí, vascaíno e vascaína, é de graça, é 0800. Valeu, galera. E olha só, vou pedir para vocês é o seguinte, hein? Tô vendo essa linda camisa do Vasco original de treino, essa aqui é a que os goleiros usam no dia a dia de treinamento. Tenho aqui também, olha só, a dos jogadores de linha, que eles também usam aí no dia a dia de treinamento. Vou estar sorteando essas 2 camisas para vocês no próximo domingo. Vou fazer uma live domingo à tarde, tá? Vamos estar sorteando ao vivo. Eu só peço para você aí que você deixe seu likezinho aqui no nosso vídeo, tá bom? E é o seguinte, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro. O YouTube tem dia que não tá entregando, tá? Então recomendo para você aí que já é inscrito, de vez em quando dá uma olhadinha lá se tem algum conteúdo novo, que o YouTube tem dia que não tá entregando as notificações, tá bom, galera? Dito isso, vamos começar a falar do nosso Vasco, muito assunto quente. Já peço para vocês, já passo o visu, já passo a visão, acompanha até o final que tem muito assunto importante do nosso Vascão. Ainda rimou, né? Gostaram? Galera, é o seguinte, hein? Falando do assunto que está mais pegando fogo no futebol brasileiro nas últimas 24 horas, 48 horas aí, que é a situação envolvendo a CPI, né, do futebol, né, que no caso nas possíveis situações envolvendo manipulação de resultado aqui no futebol brasileiro. Diante de toda essa situação, né, os relatores ali dessa CPI, que são eles aí o senador Romário, né, o senador Carlos Portinho, né, e também o Cajuru, né, esses 3 são relatores dessa situação pelo governo aí federal, né, que na verdade já homologaram até mesmo aí, né, o pedido, né, o segundo aí o próprio Cajuru falou que iria fazer o pedido formal para a Polícia Federal então tomar a frente das investigações e apurar os fatos. Fato é que, segundo o próprio aí, o Cajuru, tem fatos contundentes, situações contundentes que no mínimo merece muito serem a fundo investigadas, né? A gente vê hoje pela manhã, pela tarde, a Flapress, a mídiazinha vendida, corrompida, suja, né? Não todos, mas a gente sabe que boa parte do nosso país aqui, da mídia esportiva, é uma mídia nojenta, uma mídia de rabo preso, uma mídia suja, desculpa do palavreado, né? A gente viu aí na galera da Globinho aí falando pela manhã lá no Sport TV, né? Falando que isso aí não vai dar em nada, porque essa situação ficou aí um tempão sendo investigada lá em Goiás, no Ministério Público de lá, e acabou em nada, e agora vai acabar em nada também, e piriri, parará e pororó. O engraçado que eles adoram reclamar da arbitragem, da qualidade, do critério, das situações injustas que acontecem, quando eles têm a chance de colocar as cartas na mesa, de dar opinião, para trazer o povo, a galera, para o assunto, para inteirar todo mundo do que está acontecendo, para a situação ganhar força, para acabar de uma vez por toda com qualquer resquício que possa haver de errado no nosso futebol, que a gente desconfia que seja milhares e milhares de situações, né? Todo mundo sabe disso. Enfim, não. Eles ficam passando pano, ficam aí tirando o corpo, sonegando notícias, né? A galerinha do SBT, a gente vê lá hoje, né? Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, a lacração hoje foi muito legal no SBT, falaram muito tempo só de Botafogo.
e Urubu, se eu não me engano, sei lá, Fluminense, sei lá, que vão jogar Libertadores, só falaram disso, sabe? Não falaram dessa situação envolvendo a CPI. Aí a gente percebe que o Lucas Pedrosa é brabão na internet, lá no SBT ele é um gatinho, porque tem que cumprir ordem, né? A gente sabe que essas emissoras todas devem ter, de certa forma, rabo preso com a CBF, com empresas envolvendo compra e venda de direito de imagem, e aí para eles não é interessante levar isso adiante, porque pode parar o campeonato, e se parar o campeonato, né, todo mundo dança, né? Então a gente vê como funciona aqui no nosso país. Aí envolvendo isso, a ANAF divulgou uma nota ontem pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro, uma vez, gente, que a competição está em xeque, né? Uma vez que o caráter dos hábitos, né, está em xeque, estão sendo investigados, enfim, eles estão pedindo, prezando para que se preze pela segurança, né, dos árbitros e também dos atletas em campo, enfim, que é melhor ir parar o campeonato, né, galera? Olha só, ok, que o campeonato está em xeque, todo mundo já sabe, e não é só esse ano não, gente, é todo ano. Todo ano o Campeonato Brasileiro está em xeque, porque todo ano o campeonato tem alguma mancha em relação à arbitragem, envolvendo o clube que foi rebaixado, envolvendo o clube que foi campeão, envolvendo o clube que foi favorecido para chegar ou deixar de chegar em algum lugar em dada competição aqui no nosso país. Então não vem com esse papinho de que o campeonato está em xeque, não. O futebol brasileiro está em xeque, e não é de agora, 2024, é de pelo menos 20, 30 anos que o futebol brasileiro está em xeque. Tanto que o futebol brasileiro está em xeque, que a CBF já não tem mais prestígio no mundo do futebol há muitos anos, há muitos e muitos anos. A própria FIFA não está nem aí, nem aqui, nem acolá para a entidade que rege o futebol brasileiro. Então vamos ser bem sinceros, tá, gente? Ainda se tratando da ANAF, é o seguinte: ontem o senador Carlos Portillo, ali em entrevista à Rádio Tupi, ele afirmou que o áudio vazado, que supostamente seria do Rafael Claus, ele afirmou que não é do Rafael Claus. Isso quem tá falando, gente, é o senador aí, tá? Carlos Portinho. Ele falou que o áudio que vazou seria de um outro árbitro da Série C do campeonato, tá? É isso mesmo, gente. Não é brincadeira, é verdade, tá? Outra situação. A ANAF, né? No caso, quando o deputado falou ontem à Rádio Tupi que nesse momento o Campeonato Brasileiro não tem necessidade de parar, ele mencionou que a ANAF está se referindo, né? No caso, na situação de paralisação, devido à CBF não estar efetuando o pagamento dos árbitros do futebol feminino, tá? E aí ele disse que esse pedido já era uma coisa recorrente e essa, digamos, ameaça de paralisação da ANAF seria por essas árbitras não estarem recebendo. E, segundo o senador, isso não teria nada a ver com a CPI aí envolvendo manipulação de resultado no futebol. Então, assim, o próprio senador, né, tá entrando em contradição com o que os companheiros dele falaram, né? Porque aí o Cajuru falou que defende aí que pare o campeonato, né? Porque a situação tá estranha, então fica difícil. Os próprios relatores da situação, tá cada um falando uma coisa, né? Vamos ficar de olho nisso aí tudo. Aí, gente, a CBF saiu a notícia hoje que a CBF rejeitou o pedido, né? A ANAF fez o pedido para a CBF para que o campeonato fosse paralisado, uma vez que os árbitros, né, estariam aí comprometidos. Como assim, Álvaro Silva? Gente, vamos fazer um exercício simples, tá? Só que a gente sabe que a ANAF está surfando na onda para tirar o dela da reta, para colocar o da CBF, que eu também não tiro a razão não, tem que colocar na CBF sim, que na verdade aí é o seguinte, tá todo mundo com o rabo preso, todo mundo devendo. Emissora de televisão, a arbitragem, a CBF, as federações estaduais, tá todo mundo ali no mesmo saco, todo mundo ali devendo do mesmo jeito, todo mundo com o rabo preso. A grande verdade é essa. Só que a gente tem que pontuar um detalhe. Vamos lá. Colocaram essa bomba no futebol brasileiro de anteontem para hoje, nessas últimas horas. Próximo fim de semana temos rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um exercício bem simples aqui. A gente chega domingo no Caldeirão, São Januário lotado, ingressos esgotados, daqui a pouco eu vou falar dessa partida. Caldeirão lotado, bicho pegando, o Vascão precisando ganhar, jogando diante o Criciúma, que tá brigando ali já na zona da degola. Enfim, e aí, galera? Digamos, pênalti pro Vasco, escandaloso. Os caras vão e garfam o Vasco. Aí, digamos, um gol, mais uma vez anulado, duvidoso, que é onde a linha fica, a imagem não é conclusiva, joga pra galera, cada um dá a sua opinião. Vocês imaginam isso dentro de São Januário? Se o Vasco não ganha a partida, ou então perde com polêmicas de arbitragem, atrapalhando o Vasco, favorecendo o Criciúma. Imaginam a gravidade do que pode acontecer na Colina? Então já fica até o meu recado aqui, eu, Álvaro Silva, do canal Vascaíno de Sempre. Você que vai estar em São Januário, vai estar na Colina no próximo sábado, se liga na responsa,
Tá? Não caia nessa armadilha de ficar nervoso, querer invadir campo, querer sair pro quebra-quebra, porque o maior prejudicado vai ser o Vasco. E a gente sabe que nessa situação da CPI, da arbitragem, de tudo isso que está acontecendo, o Vasco é um dos clubes que praticamente tem zero chance aí de a casa cair por alguma situação de manipulação. Se aconteceu alguma coisa assim no Vasco nos últimos anos, essa é uma opinião minha, tá, gente? Acredito eu que pode ter sido algum atleta ou outro que pode ter sido aliciado, assim como de qualquer outro time do país. Isso é um grande ponto de interrogação para todos nós. Agora, se tratando do Vasco, não. O Vasco só é prejudicado. Então fiquem tranquilos, tá? Torcedor e torcedora do Vasco. Se fizerem isso com a gente, a CPI continuar, a casa vai cair pro Urubu, vai cair, se tiver que cair, vai cair para Palmeiras, para Corinthians, para um monte de time aí, tá? E pro Vasco não. Então não entrem na pilha, porque é isso que eles querem fazer, que a gente perca a razão, perca a estribeira, tá? E arrume todo esse tumulto. E a ANAF tá usando essa situação de desculpa. Ah, mas os árbitros vão entrar em campo, vão protestar, vão entrar com camisa, vão entrar com faixa. Vai protestar o quê? O futebol brasileiro, o torcedor brasileiro que tem que protestar. Essa cambada de amadores, infelizes, incapazes, que não tem qualidade técnica nenhuma para estarem dentro de um gramado de um futebol profissional. Eu lembro quando eu era criança, eu tenho 32 anos, quando eu era moleque, eu escutava o meu avô, meu pai, meus tios, a galera falando de futebol, tinha sempre um ou dois árbitros no hall de arbitragem brasileira que eram respeitados pela mídia e pela torcida, que eram caras lisos, que faziam um trabalho maneiro ali, tinham lisura, eram honestos, batiam de frente com o jogador, mas eram corretos. Sempre tinha um ou outro. Hoje em dia, de uns 10, 15 anos pra cá, isso é impossível. Hoje, se a gente sentar numa roda de amigos com 8, 10 amigos diferentes, 10 amigos, cada um torcendo para um clube diferente da Série A, se a gente pegasse e botar essa pergunta na roda, qual árbitro no futebol brasileiro você acha que tem qualidade? Todo mundo vai falar que nenhum, porque hoje não temos. Hoje é lambão em cima de lambão, é só vacilação uma atrás da outra, só árbitro fazendo merda atrás de merda. Não tem um árbitro que você fala, pô, esse aí trabalha legal, esse aí dá um deslize aqui, eu tô ali, mas trabalha legal. Não tem, não tem. Então, a ANAF está querendo surfar na onda usando essa desculpa. Agora vamos continuar aqui. A CBF rejeitou o pedido, gente. Rejeitou o pedido de parar o Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, eu vou colocar uma arte na tela, tá? Como vocês já podem acompanhar, eu vou abrir aspas para o presidente Edinaldo Rodrigues, tá? Edinaldo Rodrigues. Eu vou abrir aspas para o presidente da CBF, né? Ele que concedeu entrevista ao blog do Rodrigo Matos do UOL, tá, gente? Então aí, como vocês acompanham, abre aspas para Edinaldo Rodrigues. Não há nenhuma intenção de parar o Brasileiro 2024. A CBF não trabalha de forma alguma com a hipótese de paralisar o campeonato, que é íntegro. Você tá de brincadeira, né, o seu fanfarrão? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Não tem como parar uma competição que é limpa e é transparente. Se tiver alguma situação nesse sentido de tentar parar, a CBF vai trabalhar para que a competição continue. Ponto, fecha aspas. Então vamos lá. Ele jogou para a galera, para o torcedor, dizendo que a competição não vai parar, porque a torcida, no modo geral, não quer. Embora a gente queira que a merda seja limpa do futebol brasileiro, né? A gente pede isso, a gente clama por isso há muito tempo, né? A gente sabe que ninguém quer, patrocinador não quer, torcedor não quer, clube não quer, é ruim para todo mundo, né? A televisão, ninguém quer que o campeonato pare, mas se for necessário, né, se vier a ordem, vier lá de cima, isso vai ter que acontecer para as investigações andarem, se caso seja necessário. Só que a gente está vendo aqui o Edinaldo jogando para a galera, dando uma de bom moço, jogando para o torcedor que vai defender o futebol brasileiro. Só que ele tem que entender o seguinte, com todo respeito ao senhor Edinaldo, presidente da CBF, mas eu acho que se ele pegasse um espelho e se olhasse diante desse espelho nesse exato momento, eu acho que ele iria ver uma cara, um rosto de um palhaço. Que eu acho que é o papel ao qual esse cidadão, esse senhor está fazendo. Papel de palhaço. Falando que o campeonato brasileiro é íntegro. Falando que é uma competição limpa e transparente. Tá faltando vergonha na cara para esse senhor. Tá faltando transparência e honestidade desse senhor para com o torcedor brasileiro. Agora eu não falo nem em nome do Vasco da Gama, mas eu falo em nome de todo torcedor de futebol aqui no Brasil. Falta transparência, falta investimento, falta lisura, falta honestidade, falta caráter, falta capacidade, falta vontade de mudar o futebol brasileiro. Senhor Edinaldo Rodrigues, que se intitula presidente da CBF,
que já era para ter rodado há muito tempo, e a turma de Brasília te ajudou a permanecer aí, senhor Edinaldo Rodrigues. Seu brincalhão, o senhor é um fanfarrão, senhor Edinaldo. Pede para sair, como diria o Capitão Nascimento no Tropa de Elite. Pede para sair, seu fanfarrão. O senhor é um fanfarrão, senhor Edinaldo Rodrigues. Tá ficando feio a cada segundo, a cada minuto que você fica à frente da entidade do futebol brasileiro, e quando você abre a boca fica feio a 10ª potência elevada. O senhor perdeu a chance de ficar quieto, senhor Edinaldo Rodrigues. Esse cara tá de brincadeira, gente. Então vamos ficar de olho nesse próximo final de semana, tá? Porque uma coisa a gente tem que falar. Se o Edinaldo tá falando que não tem nada na Série A, se os senadores estão falando que não tem nada envolvendo a Série A, é Série B, Série C, hoje já estão falando que é a Série C do Campeonato Carioca, já estão tentando desvalorizar a CPI. Já estou percebendo isso aí. Estou só percebendo isso aí. Tá? Eu estou só percebendo isso aí. Se eles estão falando que a Série A é limpa, a Série A é íntegra, só me resta uma coisa, meus amigos. Manda embora todo mundo. Todo mundo envolvido na arbitragem brasileira tem que perder o emprego, tem que ser demitido, tem que rodar. Se todo mundo é honesto, é transparente, age com lisura pro bem do futebol brasileiro, e a arbitragem do nosso país tá essa merda, essa porcaria, como diria o meu avô que é italiano, esta merda, esse cazzo. Manda todo mundo embora, esses incompetentes. Queria até agradecer ao meu amigo Gabriel Azevedo hoje que me trouxe essa luz ao pensamento. Se estão dizendo que todo mundo é santinho, é bonitinho, então manda essa vagabundagem tudo embora, porque são péssimos. Eles podem ser qualquer coisa na vida deles, menos árbitros de futebol. Tá? Se estão batendo no peito que esses caras são honestos, então estão assinando a carta de sentença, que é todo mundo incompetente à 10ª potência elevada. Tá? Aí como todo mundo ali não é incompetente, porque eu aprendi na vida e com o Papai do Céu, que do mesmo jeito que eu sei entender que 1 mais 1 é 2, os outros também têm essa capacidade, eu não acredito que todo mundo seja incompetente no futebol brasileiro, que de todos os hábitos da Série A, B, C e D, você não salva um trio de arbitragem decente no nosso futebol. Eu não acredito nisso. Forma sim, só que infelizmente essa turma aí, supostamente como estão sendo investigados, estão agora sob investigação nessa CPI, estariam aí se corrompendo, fazendo com que o futebol brasileiro perca o brilho e a transparência, dando brecha para todos os torcedores e pessoas envolvidas no futebol pensarem o que quiserem em relação de aliciamento de empresa A, de time B ou de jogador C. Então tá tudo errado no futebol brasileiro. Se não tem corrupção, que nem estão tentando pintar, que é todo mundo santo, vai todo mundo subir para o céu arrebatado já já, então é tudo incompetente. E se o camarada trabalha de cozinheiro e não sabe cozinhar, ele tem que ser mandado embora, ou ele aprende a cozinhar. Se o cara é motorista e não sabe dirigir, tem que mandar ele embora, senão ele vai acabar matando os outros no trânsito. Se o cara é açougueiro e não sabe cortar carne, manda embora. Daqui a pouco ele corta o dedo lá e dá problema para o açougue. E se o árbitro não sabe apitar, então manda embora. Traz árbitro lá da Arábia Saudita para apitar o Campeonato Brasileiro. Traz árbitro lá da Rússia, lá da Ucrânia, lá da Coreia do Norte, do Vietnã, da China, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Austrália, não sei, da Conchichina. Mas se quiser faz um campeonato, com lisura. Essa vagabundagem tem que acabar no futebol brasileiro. Tem que acabar. Estou de saco cheio dessa vagabundagem aqui no futebol brasileiro. Tá? Agora, gente, é o seguinte, vamos ver aí, já que eu dei de paulada na ANAF, na CBF e nos árbitros, para não sermos injustos. Eu já falei disso aqui no canal há uns 2, 3 meses atrás. Quem me acompanha sabe que eu sempre bato nessa tecla, eu sempre entro nesse assunto, é muito pertinente para mim. Tá? Vamos ver também o lado dos árbitros. Não estou passando pano para vagabundagem não, hein? É só para nós não sermos aqui clubistas ou de repente aí tomar partido de A, B ou C.
pra gente dar voz pra todo mundo. No dia que algum árbitro vier a público e falar alguma coisa, eu vou colocar aqui no canal. Eu dou voz. Pra depois dar paulada. Eu gosto de dar paulada consciente, saber o que eu tô fazendo. Pra saber o que eu tô falando. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho lá dessa turma aí. Hoje, inclusive na última live aí no último domingo, nosso amigo Diego Costa trouxe essa informação pra gente, fez um levantamento rapidinho ali, que é o seguinte: hoje um árbitro na Série A do Campeonato Brasileiro ganha em média de 6 a 7 mil reais por jogo na Série A. Vamos botar aí 6.500 por jogo em média, tá? Aí vamos colocar aí um jogador de um clube, desde um clube menor de menor expressão até os gigantes, devem ganhar aí na casa de 30, 50, no mínimo, mil por mês, né? Até 2 milhões e pouco por mês aí, que é o caso que a gente vê aí, né? Do Gabriel Barbosa, do Dudu no Palmeiras, do Abel Ferreira, que é treinador. A gente vê o Dimitri Payet ganhando na casa de 1,5 milhão, o Gary Medel ganhando um pouco mais de 1 milhão. Então a gente vê mais ou menos isso, sabe? Por exemplo, atletas ali igual, por exemplo, o Ryan Vitor, eu não sei quanto que ele ganha, mas assim na casa de 30, 50, 70 mil por mês, no mínimo. E outros ganhando até na faixa de milhões. Aí você vai ver o árbitro, se ele apitar 3 jogos no mês, ele vai ganhar aí 15, 16 mil. Para nós, réis mortais, trabalhadores, que temos que cumprir horário, acordar cedo, bater ponto, bater cartão, aturar patrão, parará e piriri, parará, parará, isso é uma fortuna. 15 milha por mês, pô, você vive tranquilaço. Compra uma casa digna, compra um carro maneiro, não falta nada dentro de casa e vai viver feliz, show. Que é o salário de muita profissão digna no nosso país, de médico, de juízes, de advogados, né, de pessoas que têm esse grau de escolaridade. Então, beleza. Só que aí quando o cara entra em campo, quando o árbitro entra em campo, e ele percebe assim, porra, se o Dimitri Payet do Vasco não entrar em campo, o Vasco vai jogar do mesmo jeito. Se vai ganhar ou não é outra história, mas o time deles vai jogar do mesmo jeito. Se o Dudu do Palmeiras não entrar em campo hoje, o técnico vai dar um jeito e vai botar outro jogador, mas o jogo vai acontecer do mesmo jeito. E se o árbitro não estiver no campo? Não tem jogo. Sem bola, são 4 coisas cruciais para um jogo de futebol: campo, uma bola, a arbitragem e, obviamente, claro, os jogadores. Sem jogador também não tem jogo. Sem árbitro não tem jogo, sem campo, sem bola não tem jogo, ok? Ok. Só que se uma estrela multimilionária não puder jogar, por qualquer motivo que seja, o espetáculo vai acontecer e vai ter jogo. Se a arbitragem não quiser entrar em campo, não tem jogo, e aí? Se um time não quiser entrar em campo, não vai ter jogo, vai perder pro WO, vai pra justiça, vai virar um imbróglio ali, mas o campeonato continua. Se a arbitragem parar, o campeonato não continua. Então vamos começar a pensar com a cabeça do árbitro. Ele fala, porra, eu fazendo certo, eu fazendo errado de todo jeito, vão me dar madeirada de tudo quanto é jeito, eu vou tomar paulada de tudo quanto é lado. Aí o cara fala assim, pô, o goleiro ali que acabou de me xingar que eu dei amarelo pra ele, tá debochando de mim, porque ganha 200 mil por mês. O cara ali, o camisa 10 ali, eu falei pra ele que eu vou tirar ele do jogo, ele tá cagando pra mim, tá rindo de mim, porque se eu tirar ele do jogo, pra ele é bom que ele vai ficar uma semaninha em casa no chinelinho aí, curtindo com os amiguinhos dele, depois ele volta, garantido 1 milhão dele na conta. E eu, se eu fizer uma merda aqui, posso ir pra geladeira, vai diminuir. Ainda vou ganhar bem, em comparação a 99% dos brasileiros, ainda vou ganhar bem, 3, 4 mil por jogo, apitar um jogo de uma Série B, Série C. Vocês entendem, gente? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Aí vamos lá. Aí se tratando aí, ó, a galera da arbitragem não tem preparo de alto nível, não tem um preparo de altíssimo nível. Já os jogadores vivem 5, 6, 7 dias por semana, dependendo da semana do clube, treinando, se preparando com fisiologista, nutricionista, academia, exame, percentual de gordura, de tudo que vocês possam imaginar. O atleta tem todo esse suporte, ele passa treinando e se preparando, o árbitro não. O árbitro já não tem essa mesma preparação de um jogador. Vamos lá. O árbitro não tem a ferramenta de última geração para trabalhar, que no automático abre o precedente, dá margem para os erros grotescos que a gente vê, que todos nós sabemos que vai muito além de simplórios erros. Todos nós sabemos. A grande verdade é essa, né? Vamos ser bem sinceros. Aí é o seguinte, gente. Na minha opinião, quem é mais vulnerável para ser aliciado, para participar de algum esquema, de alguma coisa? Um jogador multimilionário que tem patrocinador, que tem marca que paga ele por fora, que faz comercial, que ganha milhões por mês?
ou um árbitro que ganha muito menos, que é o menor aí de todo mundo, né, nessa cadeia alimentar do futebol, vamos dizer assim, daqueles que entram em campo, é o menor, mas ao mesmo tempo é o que tem a maior responsabilidade. É o que menos ganha, é o que menos tem preparo, é o que menos tem investimento, é o que menos tem apoio, porque agora a gente vê a ANAF tentando ajudar, ao mesmo tempo tirando o corpo fora, a CBF, que era para ajudar, só empurra na arbitragem, a torcida tem que empurrar com razão, porque eles só fazem merda. E olha só que doideira que fica. A corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, por outro lado, eu também até entendo aqueles caras que são honestos, que tentam trabalhar com lisura, entendeu? É complicado. É a mesma situação que você mandar aquele cara que é policial subir o morro todo santo dia para ganhar 3 mil reais por mês e tomar um tiro na cara de fuzil. Sendo que ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai pegar o camarada que está cometendo o crime, que só o cordão de ouro que está no pescoço do camarada vale 50 mil. Vocês entendem como funciona? Então assim, não estou passando pano para essa vagabundagem, que só fazem merda aqui no nosso futebol. Mas o que eu quero dizer é que os árbitros e os jogadores de time de menor expressão, sobretudo de segunda, terceira e quarta divisão, são quem ficam mais expostos, mais vulneráveis a tais tipos de situação. Mas os da Série A, vamos lá, né, gente? Série A é a cereja, é a coroa disso tudo, é onde se paga melhor, onde se tem mais audiência. Então os da Série A, o problema é maior. Esses escândalos da Série B, Série C e Série D são peixe pequeno, galera. Os tubarões estão na Série A. Só pensem nisso que eu estou falando para vocês. Outra situação, só resumindo tudo. A CBF é uma vergonha, é um lixo. A ANAF, ela é, como é que fala? Ela é duvidosa e suspeita, no mínimo, tendenciosa, né? E todos os hábitos no Brasil, sinceramente, tem que ser mandado embora. Tem que começar tudo de novo. Então tá tudo errado no futebol brasileiro. Tá, gente? Tá tudo errado. Agora, galera, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de Vasco da Gama e Cruzeiro, tá? Gary Medel está de volta... Cruzeiro, perdão. Criciúma. Gary Medel está de volta ao Brasil já para se reintegrar com o elenco, para voltar ao dia a dia de treinamento, para que possa se preparar, né, para enfrentar o Criciúma. Ontem eu cornetei em relação a isso, né? Porque se ele chegasse aí nos 44 do segundo tempo, já para sentar na janela para ir para jogo, poderia dar um racha no elenco, né? Fato é que ele já chegou, então eu acabo retirando o que eu disse, né? Já que ele já voltou para treinar, vai ter aí mais aí 2 dias aí para se preparar, né, para essa partida aí diante o Criciúma, tá, gente? Outra situação é que ontem a turma do Atenção Salgadinhos falou que o Payet treinou e fez, aconteceu. Quando chegou a noite surgiu a notícia, Payet sentiu o joelho. Com isso, né, agora ele ainda é dúvida para o jogo do Criciúma. Aí hoje a turma da Atenção Salgadinhos falou, olha, o Payet só vai para campo se estiver 100%, mas essas dores, né, nesse estágio da recuperação são normais. Como é que é normal, cara pálida? Se o cara tá sentindo dor no treino, a única coisa que não é normal é você que se diz jornalista, tá jogando notícia na mídia todo dia pro Dimitri Payet entrar em campo no sábado. Estamos na quarta-feira, o homem sentiu dor na perna, no joelho na terça. A recuperação dele inicialmente era para ser de 45 a 60 dias. Malemar bateu 1 mês de recuperação, vocês estão fazendo pressão para colocarem o Payet em campo. Tá faltando responsabilidade no jornalismo esportivo do Vasco da Gama, já tá virando bagunça. E tem gente aplaudindo essa palhaçada. Que esse senhor, que esse Flávio Dias fica falando todo dia aqui no YouTube. Esse senhor brincalhão. Normal. Não tem nada de normal. Um cara que acabou de machucar o joelho, tinha que ficar quase 2 meses fora para se recuperar. Não tem nada de normal querer que o cara entre em campo aí com um pouquinho mais, um pouquinho menos de 1 mês. O cara sentiu o joelho às vésperas do jogo. E ainda vem com o papinho que ele pode entrar em campo, mas só vai jogar se tiver 100%. Porra, se o cara sentiu dor ontem no treino, significa que ele não tá 100%, porque 99 não é 100. 99 não é 100, se o cara tá com dor, então ele não tá 100%. Quer enganar quem, porra? Desculpe me exaltar, gente. O nosso elenco segue se preparando no CT Moacir Barbosa, tá? Trabalhando duro para essa partida diante do Criciúma. O Criciúma que contratou o jogador aí, o tal de, se não me engano, acho que é Volatier, um atleta francês. Enfim, deve até estrear diante o Vasco. Não quero saber disso.
E é o seguinte, né? Os ingressos estão agora de forma oficial, né? 100% esgotados, tá, gente? Agora vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto e falar de uma outra coisa muito séria. Surgiu a notícia hoje, tá, gente? Pelo GE. Globo, tá? De que o Pedrinho, nos próximos dias, o Vasco da Gama Associativo vai estar divulgando o balanço financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama do ano de 2023, tá? E é o seguinte, inicialmente era uma dívida de 25 milhões de reais, que o Jorge Salgado falou que quando vendeu a SAF para o Vasco, o associativo estava zerado, a dívida toda do associativo integral teria sido repassada para a SAF, no caso, gerida pela 771 Partners. E aí, de repente, há pouco tempo atrás, a gente toma conhecimento de que apareceram aí 25 milhões de dívida. Isso aí, torcedor. Aí hoje a gente toma conhecimento através da reportagem do GE. Globo, tá? De que processos judiciais de causas, N causas diferentes, que no caso de processos que o Vasco estava e está sendo processado na justiça, obviamente, que não teriam sido julgados na gestão do Salgado, começaram a entrar em execução agora há pouco tempo, começaram a ser julgados as instâncias desses processos. Com isso, a dívida do Vasco acumulando com o resultado desses processos aí, trabalhistas, enfim, de várias situações. Com tudo isso, o Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, pode divulgar no seu próximo balanço uma dívida na casa de 200 milhões de reais. Isso mesmo, 200 milhões de reais. Lembrando que se isso tiver sendo julgado, tiver sendo aí passando pelo processo, o Vasco pode recorrer, pode negociar, pode buscar fazer acordos em relação a essas causas na justiça. Mas os valores inicialmente seriam na casa de 200 milhões de reais. Vamos fazer um exercício. Caso o Vasco consiga equacionar esse valor negociando, conseguindo chegar no melhor dos mundos, vamos colocar aí em 50, 70 milhões de reais em dívida. Eu pergunto para vocês, para que o Vasco foi vendido para 777 então? Se 1 ano e meio depois do Vasco virar SAF, já me apareceram aí quase 200 milhões em dívida no associativo, sem o associativo receber quase nada mais, que o dinheiro vai tudo para 777 em relação ao futebol, mas o fumo pode continuar entrando, o fumo pode continuar entrando no associativo. Aí os passadores de pano da 777 vão falar assim, mas isso é dívida das gestões anteriores, processos antigos, isso e não sei o que lá. Pois bem, cara pálida, mas quando venderam a SAF do Vasco, afirmaram que a 777 estava assumindo 100% as dívidas de forma integral do Vasco da Gama, que eram 700 milhões de reais para o pagamento integral das dívidas do clube, mais 700 milhões de reais de investimento no futebol diluídos aí nesses anos, desses aportes financeiros, mais um possível aí investimento em São Januário, envolvendo também o aluguel e o investimento no CT. O que eles fizeram para São Januário, além de pintar e trocar o gramado? O que eles fizeram no CT, além de ficar tirando culpa e botando a culpa no associativo e na prefeitura? Cadê o nosso timaço, aquele que o Josh Wander prometeu? Cadê os títulos? Nada, né? E ainda assim, o Vasco já está... Então pode vir a divulgar aí o novo balanço do ano passado, de uma dívida na casa de 200 milhões. O Vasco não foi vendido para isso, seus vagabundos. Isso tem que acabar no Vasco. Tá tudo errado. Porque agora vai ter um monte de gente inventando desculpinha. Não! É coisa antiga. E piriri para... Não interessa. Quando foi vendido, foi passado para o torcedor que a dívida integral do Vasco da Gama seria paga pelos americanos, da 777 Partners. Então a gente vê o Vasco acumulando dívida, aporte financeiro nebuloso que entra, vai saber se entra, depois some, vai saber para onde foi.
777 pegando dinheiro dos cofres do Vasco emprestado, depois devolvendo com uma desculpa esfarrapada. A 777 não quer dar garantia que vai fazer o aporte financeiro em setembro. A 777 sendo processada na Suprema Corte de Nova York, nos Estados Unidos. A 777 a ponto de ser cortada da Premier League e não poder comprar os direitos do Everton. A 777 que está fazendo vários empréstimos no nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. A 777 que não montou um time que prometeram para o torcedor do Vasco. E o associativo entra com esse fumo agora de 200 milhões? Aí a gente vê o bonitinho do Jorge Salgado, aquele vagabundo do Júlio Brandt, se solidarizando com o Zé Colmeia. Coitadinho do Zé Colmeia. Estão tentando calar o Zé Colmeia. O Pedrinho tá certo. O Pedrinho tá certo. Falei ontem e vou falar de novo. Se o Zé Colmeia fez o que ele fez nas obras aí envolvendo as sedes do Vasco, de coração por ser vascaíno, vai lá, valeu, que Deus te abençoe, continue assim, Deus vai te honrar na hora certa. Porque o que a gente faz, ninguém precisa saber. Se foi por amor genuíno ao Vasco. Agora, se o Zé Colmeia fez aquilo de forma política, vai ficar dando ataque de calcinha. E já está dando ataque de calcinha, e não só ele. Aí vem Jorge Salgado, aí vem Júlio Brandt, tudo se solidarizando. O Pedrinho tá certo. Tá cortando mal pela raiz. Vai deixar Alemão ficar enfiado lá dentro? Vai deixar esse maluco desse cara aí que apoia a 777, que tá cagando pro Vasco, ficar levantando bandeira e ainda falando mal do associativo? Pedrinho tá certo. Vocês, nós, torcedores, a gente não cobra tanto que o presidente do Vasco bata na mesa e defenda o Vasco? Pedrinho tá tentando fazer isso. O meu candidato era o Levinciano nas eleições. O Pedrinho entrou. Até que ele me tire do eixo, eu tô apoiando, porque eu quero ver até onde ele vai. Só que a gente vê que mesmo o Vasco virando SAF, me surge essa situação hoje. Que pode surgir num balanço aí uma dívida na casa de 200 milhões de reais. Aí não se contrata jogador, não se faz alto investimento, não se põe dinheiro no CT, não se tem título, não se tem visibilidade, só briga para cair, é chacota o tempo todo, não tem patrocínio master, não tem diretor comercial, não tem diretor de futebol. E a gente ainda vê o associativo podendo acumular aí uma dívida na casa de 200 milha. E a 777 não tem dinheiro. Aonde fica o torcedor do Vasco? Eu pergunto para você. Aonde ficam os interesses reais do Clube de Regatas Vasco da Gama? Aonde fica o projeto esportivo do nosso clube? Só para vocês ficarem aí com essa reflexão, tá, meus amigos? Galera, agora é o seguinte, hein? Hoje, né, foi anunciado de forma oficial ali o volante, né, o meio-campista Hugo Moura, tá, gente? Então é o seguinte, eu preparei aí, que eu fiz um trechinho, vou colocar para vocês assistirem. Caso esse trecho suma daqui do vídeo, é porque eu tomei o direito autoral, precisei tirar. Do contrário, acompanhe, a gente já volta. Obrigado, boa tarde. Esses dois jogadores que você citou são jogadores muito de excelência, aprendendo bastante com eles também dentro de campo, posicionamento, eles vêm falando também comigo. Dizer que estou muito feliz aqui no Vasco, os jogadores me receberam muito bem, estou feliz, minha família está feliz, meu empresário está feliz, minha esposa feliz. E é isso que importa para um jogador, né, para jogar bem, ter confiança. E no dia a dia a gente vai também conhecendo os jogadores, que são jogadores de excelência. E tenho certeza que nessa temporada vamos fazer uma excelente temporada para colocar o Vasco lá na tabela de cima do Brasileiro e chegar lá na frente da Copa do Brasil. Da minha parte eu tive que tomar a decisão e, claro, orgulhoso de estar vestindo essa camisa do Vasco.
E é o que eu falei, cada dia mais feliz aqui dentro do clube, conhecendo cada jogador, cada funcionário. E que esse ano a gente possa estar criando, não amigos dentro do clube, mas uma família. Não concordo. Acho que o Vasco tem um elenco para brigar lá em cima. E com a ajuda da comissão técnica é isso que a gente vai fazer. Desde do Brasileiro, da Copa do Brasil, porque o Vasco é um time enorme e a gente tem que fazer esse clube ser campeão. Não, é meu passado. Já joguei já no Flamengo, mas estou muito feliz de estar vestindo essa camisa do Vasco. É um sonho realizado não só para mim, mas como também pela minha família. Cheguei e ele estava viajando, né, para jogar contra o Bragantino. Treinei 2 dias, um dia na verdade com o grupo e fui para o jogo contra o Fluminense. Tivemos poucas conversas, mas agora durante essa semana já conversou bastante comigo. Estou conhecendo mais também o que ele pede, o que ele quer e é isso que é importante para mim. Eu acho que para vestir essa camisa você tem que ter raça, né? Tem que ter vontade. E naquele jogo contra o Fluminense era um jogo muito difícil e eu tinha que fazer alguma coisa para mudar, não só o meu desempenho na partida, mas o jogo também. Acho que se encaixou bem, consegui dar uma assistência e até no segundo tempo jogamos bem. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um empate ou com uma vitória, mas isso vamos trabalhar, porque sábado já tem outra batalha e que ansioso para chegar dentro do Caldeirão ali e sair com 3 pontos. Um pouquinho ansioso, né, porque já joguei várias vezes contra o Vasco, eu sei a força que a torcida faz aqui em São Januário, no Maracanã, e te falar que estou um pouco ansioso para chegar dentro do campo e conhecer mais a torcida do Vasco. E agora como está ao meu favor, vamos poder dar o meu máximo dentro de campo para sempre fazer essa torcida feliz, que é isso que elas merecem. E quando um jogador de futebol entra para esse rumo, ele sempre pensa em ganhar títulos. Torcendo muito que a gente possa esse ano ganhar um título pelo Vasco e que eu possa fazer história nesse clube, que é um clube gigante aqui dentro do Rio e do Brasil inteiro. E pelo carinho que os jogadores me receberam, pelo staff do Vasco, pela estrutura que eu conheci do Vasco, estou muito feliz agora de chegar lá dentro e fazer o meu papel. Show de bola, né, gente? Então, o que eu tenho só a desejar é boa sorte ao Hugo Moura, né? Que ele venha honrar nossa camisa do Vasco, respeitar nossa Cruz de Malta, né? Se ele for um profissional e fizer a parte dele dentro de campo, a torcida do Vasco, no modo geral, abraça e abraça sim. Agora, se der mole, a torcida do Vasco pode ser um problema. Fica aí a dica, então, respeita a nossa Cruz de Malta e boa sorte aí ao nosso novo meio-campista Hugo Moura. Galera, agora falando um pouco do futsal, né? O Pedrinho falou na semana passada que teria algumas novidades nessa semana. A gente teve a notícia, a informação no dia de hoje, que o time de futsal profissional do Vasco da Gama, que vai disputar a equipe profissional não, amador, né, no caso, profissional é só o futebol, mas o time de futsal do Vasco da Gama que vai disputar o campeonato, não é profissional sim, perdão, que vai disputar o campeonato brasileiro de futsal, no caso o nosso Vasco vai mandar os nossos jogos na Arena Carioca 1, tá gente, isso mesmo, no Parque Olímpico no Rio de Janeiro, vocês já acompanham aí as imagens, né, muito bonito aí, a arena, né, muito bacana, já pensaram, o nosso Vascão aí com um time legal, tá precisando de contratação, a gente sabe que precisa de algumas contratações aí, para essa equipe de futsal, mas se o time ficar bem firme, ele bem competitivo, já imaginaram essa arena lotada, cantando, meu irmão, não sei não, hein, dá pro Vasco ir longe, hein? Dá pros atletas aí pegarem aí a pilha da torcida, né, e quem sabe aí fazer uma boa campanha, então fica aí a notícia e o registro, tá gente? Uma outra informação que eu quero deixar para vocês é que foi anunciado de forma oficial pelo Ceará, o ex-meio-campista do Vasco, De Luca, tá gente? Então Patrick De Luca foi anunciado pelo Ceará, o Ceará que contratou o meio-campista por contrato de empréstimo até o fim da temporada desse ano de 2024.
Outro assunto agora, mudando de pauta, né? Falando um pouquinho da Libertadores. Calma, o Vasco não joga, infelizmente, mas não é isso. O Universitário do Peru veio até, está aqui no Rio de Janeiro, né? Para enfrentar a equipe do Botafogo. Isso mesmo, né? E o que aconteceu? O Universitário treinou no nosso CT Moacir Barbosa e postaram nas suas redes sociais, bem bacana aí, botaram um vídeo, vocês estão acompanhando as imagens na tela, caso, né, isso não apareça porque foi cortado, mas acompanha aí, né? Bem bacana aí que o Universitário do Peru usou as nossas dependências, né? Quem sabe, né? Eles ganham aí do Botafogo, né, gente? Agora uma outra informação é o seguinte: nesse próximo sábado na partida entre Vasco da... Não, próximo sábado não, perdão, gente. Eu ia falar do telão, mas eu tô viajando. O telão é só no jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Recalculando rota. Se tratando do Candinho, gente, é o seguinte: o Candinho já tá... o Centro Cultural do Vasco, o Candinho, né? Já está aberto ao público para visitação, tá? Nos dias de segunda a sábado, das 10 da manhã às 18, ou seja, das 10 da manhã às 6 da tarde. Então, você pode estar visitando o Centro Cultural Candinho. Outro registro que eu quero deixar para vocês é que saiu a notícia hoje do GE, né? É que o Puma Rodrigues, lateral direito, né, vem perdendo espaço no elenco do Vasco da Gama, né? Essa é a informação do GE. Agora eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, não tem nada de perdendo espaço, não tem nada disso não. Na minha opinião, o GE tá tentando cavar aí um problema no Vasco, tá? Esses dias tentaram, o outro veículo tentou colocar o Puma Rodrigues no Criciúma, não rolou, tá? Sabe por quê? Porque o Paulo Henrique não é unanimidade hoje no elenco do Vasco. O Campeonato Brasileiro é muito grande e a gente vai precisar de rodagem, né? Parece que só o Vasco só tem que ter um jogador na posição, não pode ter reserva, né? Que já começam a querer tirar esse reserva do Vasco. E hoje o Puma é reserva do Paulo Henrique. Daqui 2 semanas tudo pode mudar. Então vamos tomar cuidado, gente, com essas notícias aí tendenciosas que a gente vê que é para gerar uma certa situação, para ver se o atleta deixa o nosso clube para prejudicar a gente, tá? E uma outra situação é que o nosso meio-campista volante Jair segue se recuperando, fazendo seu tratamento no CT Moacir Barbosa, trabalhando aí na bike, na esteira, fazendo sua fisioterapia, né? Um homem de bastante aí perseverança, não só ele, mas também Paulinho Paula. Boa sorte aí a esses atletas que estão se recuperando, que o Papai do Céu abençoe, né? Continue firme nesse trabalho árduo, que na hora certa vocês vão ser honrados, vão conseguir se recuperar para voltar a representar o nosso Vasco dentro de campo. Então, galera, que eu tinha para vocês de informação nesse primeiro momento do nosso Vascão é isso, e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!